Uma das missões da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde é o monitoramento de eventos de importância de saúde pública e provimento de apoio às unidades federadas no controle de surtos e epidemias quando solicitado. A partir de setembro de 2015, surgiram rumores sobre possível aumento de casos de malformações congênitas em recém-nascidos em algumas regiões do Nordeste do Brasil. A possibilidade de se tratar de um evento de alta relevância em saúde pública desencadeou uma série de respostas da SVS na busca de maiores informações sobre os casos e possíveis associações epidemiológicas. A partir das primeiras análises, foi observada forte associação com episódios de exantema nas mães durante os primeiros meses de gravidez desses recém-nascidos. Entre o amplo espectro de malformações, a microcefalia foi uma característica proeminente e comum a muitos dos casos. Imediatamente, começou a se desenhar uma síndrome congênita, com gravidade variável dos casos e sintomatologia diversa, como artrogripose, malformação da coluna vertebral, ventriculomegalia, microcalcificações no tecido neurológico cerebral, hipotrofia cortical e malformações oculares. Esta nova síndrome passou a ser conhecida nacional e internacionalmente por sua característica predominante, a microcefalia. A SVS promoveu a mobilização da comunidade científica brasileira e um repositório de informações foi rapidamente construído. Uma possível associação com uma infecção recentemente detectada em território brasileiro passou a ser aventada, a infecção pelo vírus Zika. Tal associação temporal, entre a detecção dos primeiros casos de Zika no Nordeste e o período de gestação das mães destes recém-nascidos, levou a equipe técnica da Secretaria de Vigilância em Saúde, equipes de vigilância dos estados e municípios afetados e comunidade científica brasileira a adotarem uma linha de investigação de etiologia infecciosa. A infecção pelo vírus Zika, apesar de velha conhecida da comunidade científica, com relatos de casos em outros países há pelo menos 60 anos, é transmitida pelo mesmo vetor do vírus da dengue, o Aedes aegypti, de comportamento benigno, baixíssima virulência e letalidade. Pouco se conhecia sobre uma possível teratogenicidade ligada ao vírus Zika, o que passou a ser investigado nos casos brasileiros. O fortalecimento da possível associação entre o vírus Zika e os casos de microcefalia deu-se a partir do achado necroscópico de forte concentração de material viral no tecido nervoso de natimortos acometidos pela microcefalia nas regiões afetadas. A SVS propôs a declaração de emergência de saúde pública de interesse nacional a partir da possibilidade de disseminação dos casos e das necessidades de intensificação das medidas de investigação, mobilização nacional e prevenção de novos casos. O que foi seguido pela Organização Mundial da Saúde, OMS, que, logo após, declarou emergência de importância internacional, a partir da disseminação dos casos de Zika para outros países americanos. O Brasil tem passado por repetidas epidemias de dengue, de caráter sazonal. A repetição das epidemias no Brasil, variando sua gravidade anualmente de região para região, levou o Estado brasileiro à convocação de forças-tarefas visando ao combate do mosquito transmissor, a maior aporte de recursos em pesquisas sobre o vírus Zika, a novas tecnologias de combate ao vetor e às arboviroses, além do suporte necessário às famílias e crianças afetadas pela microcefalia possivelmente ligada ao vírus Zika.
foi organizado grande esforço intersetorial, com a participação de diversas pastas das diferentes esferas de governo, comunidade acadêmica, indústria e sociedade civil. O amadurecimento do conhecimento sobre este importante evento alavancou pesquisas e possibilitou maior compreensão do fenômeno, e o Brasil preparou-se para uma possível ocorrência de novos casos de microcefalia em outras regiões, a partir da esperada disseminação da epidemia de Zika pelo país. Apesar da forte associação temporal e suspeita etiológica da infecção pelo vírus da Zika e os casos de microcefalia no Nordeste brasileiro, algumas lacunas do conhecimento permanecem sem respostas até o momento, como a concentração de casos em certas regiões do país e a possibilidade de outros fatores supervenientes à infecção para o surgimento da microcefalia. Os grandes legados desse episódio foram: o fortalecimento do papel do Brasil na comunidade científica em termos de investigação epidemiológica e produção do conhecimento. Oportunidade de revisão das tecnologias de combate ao mosquito, como a utilização da bactéria Wolbachia e a consequente esterilização de mosquitos, a utilização de biolarvicidas e o grande envolvimento intersetorial. Liderança no desenvolvimento de uma vacina contra o vírus Zika, em parceria entre cientistas brasileiros e estrangeiros. Finalmente, apesar dos avanços alcançados, o esforço no combate ao Aedes aegypti não pode parar, assim como as pesquisas sobre a etiologia, acompanhamento dos casos, suporte às famílias afetadas e a investigação do ocorrido no Brasil a partir do final de 2015.